temos aí essa briga entre as Big Techs, né, e o Alexandre de Moraes lá nas ações lá nos Estados Unidos. Como é que você vê isso? Olha, meu caro, eu não estou nem comentando muito, né, nas minhas redes sobre esse tema, não porque eu não acredite ou não confie no que está acontecendo, mas é porque eu acredito que tem que ter muita cautela. Eu vejo que está tendo um festejo muito grande e muito anúncio do que está sendo feito. E eu penso, né, quando eu vejo vamos lá, falamos aqui agora, né, a história é mestra da vida. Historicamente, sempre quando a ação ia ser feita politicamente, principalmente pelos revolucionários, eles não ficavam anunciando aos quatro ventos o que estavam fazendo para preparar os seus inimigos ou os seus adversários, né? E a gente está vendo que isso está acontecendo. Então, olha, não, agora vai lá no Twitter, agora a gente vai fazer tal ação, tal plano, porque vai ser assim. Eu não sei, isso me soa estranho, me soa muito mais, talvez, como tentar jogar uma isca, uma cenoura ali na frente com anzol. Pode ter algum objetivo? Pode, né? Mas, por exemplo, essa questão agora que nós vimos falando dos ativos, né, que estariam sendo tirados do, do ministro Alexandre de Moraes dos Estados Unidos. É muito tangível que isso seja verdade. Se eu estivesse no lugar dele, eu faria o mesmo também, né? Mas isso está sendo reverberado de uma forma que ainda está faltando um pouco de dados, né? E não que aqui eu estou falando que o Peter, né, que conheço, o senhor também conhece, né, está falando alguma mentira, não, porque existe sigilo de fonte no país, né? E isso é importante, mas é que a informação está tomando uma proporção tão grande quando a gente está vendo essas coisas que de repente fica difícil de você constatar tudo. Porque é tanto que eu vi um vídeo hoje de manhã que o Peter fez falando: olha, já estão falando que eu falei que ele estava com dinheiro de corrupção e etc. E eu não falei nada disso, eu falei que ele está tirando ativo dele dos bens que ele tem nos Estados Unidos. É só isso, e a coisa está sendo Mas é ampliada. certo que ele tem bens lá ou isso é especulação da imprensa? Então, até agora não apareceu nenhum documento, algo que comprove. Eu acredito que ele tenha. O ministro Alexandre de Moraes, ele é um homem de quase, está na faixa dos seus 50 e poucos anos de idade. Ele é um advogado de sucesso, está na vida pública há muito tempo, ele é bem relacionado, ele tem um grande escritório de advocacia, né? Então, assim, ele tem, obviamente, um patrimônio. Ninguém Ele chega a teve, ministro né, do o STF escritório de sem. advocacia, ele não pode ter mais, né? Mas provavelmente da esposa dele, alguma pessoa ali que atende. O Da Barroso família, né? também, sempre Da tem família, alguém né? da família que acaba atendendo, e a gente sabe. Aí tem a E questão do depois, lobby, né? atualmente, com a facilidade de você ter conta no exterior, todo mundo pode ter dinheiro Pode lá. ter. Isso aí não é problema nenhum, né? Exato, É, e você fazer um investimento, alguma coisa do tipo fora do país, também não é nada de não é outro mundo, problema nenhum. né? Aliás, Você tem vende um hoje, fundo, você pega aí o seu Uno, vende o Uno, o Celta, um golzinho, você pode pegar o dinheiro e fazer um investimento nos Estados Unidos. claro, Não sem é nada dúvida de outro nenhuma. mundo, né? Não. Agora, Agora, isso diga. preocupa, né? Como essa coisa está tendo tanta publicidade assim o tempo inteiro, né? A gente não sabe o que está por trás, né? Uma polêmica que envolveu ele também, ele declarar relacionar as Big Techs com o fascismo e o nazismo. Há uma instrumentalização das redes sociais por grupos econômicos e ideologicamente fascistas de extrema direita para corroer a democracia por dentro. Esse é o grande desafio hoje de quem defende a democracia. As redes sociais, instrumentos de uma ideologia nefasta, que é o fascismo, com discurso de ódio, com discurso misógino, com discurso fascista, nazista, homofobia. Como que isso foi possível? A eleição de ontem, na Alemanha, 20% do partido de extrema-direita. E nós não estamos falando de qualquer país, nós estamos falando da Alemanha. Como que isso foi possível? O fascismo, a extrema-direita, recuperando o terreno eleitoral. Hoje é o discurso de 20% da Alemanha, de muito mais por cento no Brasil. Veja,
esse discurso surgiu por uma revolta contra determinados momentos em que crises econômicas achataram o modo de vida de uma parcela da população. Como você analisa esse discurso, PH? Olha, são vários aspectos que nós temos aqui. Primeiro que é uma salada de jargões. Esse é um grande problema da discussão política, né, no mundo hoje. As pessoas discutem jargões, palavras que são esvaziadas, elas são esticadas ao máximo e cabe qualquer significado ali dentro. Então, você automaticamente colocar a extrema-direita que venceu na Alemanha, então por isso nós estamos vendo o fascismo e etc. Para quem acompanhou a cobertura das eleições alemãs, que eu fiz com o meu amigo Ivan Kleber no domingo, é justamente ao contrário a situação. E por mais que esteja todo mundo comemorando, nós somos muito sinceros, o grande vencedor na eleição alemã é a esquerda, né? E aí é uma questão de sentar e analisar o que está acontecendo dentro da Alemanha e todas as situações. A AfD é um partido revolucionário, né? E é uma coisa que eu tenho dito, se as pessoas ficarem presas no rótulo esquerda e direita, e principalmente achar porque qualquer pessoa que é de direita, qualquer um que se diga de direita é bonito, cheiroso, maravilhoso, gente, não é assim que o mundo funciona. Nós temos que ter um espírito contra-revolucionário, isso é algo bem claro, né, e tangenciado na ação da doutrina católica. Isso é a base para sermos contra-revolucionários. Você se dizer de direita, você pode trabalhar para a revolução facilmente, é o que a gente está assistindo. E a AfD é um partido completamente infiltrado, tá, da quarta teoria política do Alexander Dugin, um amálgama entre o nazismo e o fascismo, tá, e o próprio comunismo, né, essas três vertentes, para assim combater o liberalismo. O próprio partido que venceu, a CDU, eles já no dia seguinte, tá, já estão discutindo de alterar a Constituição para quebrar o teto de gastos da Alemanha, né, antes do Friedrich Merz assumir, vão ter que fazer composição com o maior partido de esquerda da Europa, que é o SPD, clássico, né, foi o primeiro partido social-democrata, nele nasce a estratégia das tesouras, que todo mundo fala da política, o esquema, por exemplo, um partido mais bolchevique, arraigado, e um mais da linha tênue e suave da social-democracia, isso nasce com o SPD, fora que essa composição vai ter que aceitar e acatar várias questões que vêm da própria esquerda. Do outro lado, você tem uma outra face mais extremada, um bolchevismo que se coloca à direita, utilizando a pauta que, sim, tem uma constatação boa ali, que é a questão da imigração, só que as pessoas confundem muito isso na política ainda, e é necessário um amadurecimento muito claro. Não é porque você identifica os problemas corretamente que as soluções que você propõe são as boas. E isso dá uma esteira, uma confusão tão grande que vai ser pior, porque as pessoas estão agarradas a rótulos. E por mais que o que o senhor ministro Alexandre de Moraes está falando ali é cheio de verborragia, cheio de jargões prontos, que se a gente sentar para conversar com o ministro, com todo o respeito à posição dele, mas falando da pessoa física Alexandre de Moraes, acredito que ele não tem a profundidade para discutir esses temas, tá? Mas no final, pode ser que ele vai ser rotulado como correto. Por quê? Porque esses erros estão realmente acontecendo com uma grande infiltração dentro de várias frentes da direita. A direita no Brasil está sendo influenciada por esse cavalo de Troia. Nos Estados Unidos, esse movimento está muito forte, está começando a entrar dentro do governo Trump, isso está assustando. Tá? Em vários partidos da Europa, né, como na direita francesa, que sempre foi problemática, tá? A gente tem um problema passando por isso também em algumas partes da Hungria. Na Alemanha, existe uma cisão muito clara, e a AfD, o que ela mais cresceu, não foi eleitores de direita, foram eleitores de esquerda, que começaram a perceber que a imigração era um problema e o SPD não ia conseguir entregar o que eles precisavam. Então, muitos eleitores de esquerda começaram a migrar para a AfD por conta dessa pauta, casado com as pautas, né, da quarta teoria política, do financiamento russo dentro do partido, que existem já várias documentações, ligações e nem indícios, são provas de que isso acontece.
Então a AfD está sendo boteada de esquerdistas, colocam um rótulo de direita, e no final, o que eles fazem? Dão um tiro, né? Eles infiltram, dão um tiro lá na ponta com a AfD, e depois eles vêm fazendo como uma rede de arrasto, pegando qualquer pessoa que esteja à direita e criminalizando. Foi assim com o fascismo, foi assim com o nazismo, e está sendo assim agora novamente com a AfD. E vai ser feio o negócio, né? Porque a direita vai ser perseguida daqui 1 ou 2 décadas, justamente por conta desse tipo de problema. Essa AfD não tem nada confiável. Andei estudando esses dias, de fato tinha elementos nazistóides lá dentro, gente declarando com uma certa simpatia pelo Hitler, que é um absurdo. E eles se tornaram tão radicais que mesmo a direita francesa rompeu com o AfD, né? A turma ligada do Le Pen, né? Do grupo ligado ao Le Pen, rompeu com eles, porque não aguentou esse discurso deles, né? Então é um problema. Essa AfD, na realidade, ela é contraproducente, na realidade, ela está fazendo o jogo da esquerda, né? Ela está dizendo, então, a AfD então é vendida para a mídia como sendo de direita. E ela tendo posições ruins acaba favorecendo lá na frente a esquerda. Não tanto na frente como está favorecendo agora, conforme você falou muito bem. Porque o Meros vai ter que fazer aliança com a esquerda por causa da AfD. Quer dizer, a AfD está empurrando o governo da Alemanha para a esquerda de novo, né? De novo. No domingo estava todo mundo comemorando. Perdão, É. professor. No domingo estava todo mundo comemorando. Eu estava ao vivo falando: o grande vencedor dessa eleição não é a direita, é a esquerda. Você é louco? Olha aqui, mais de 50% de voto para. Quase 50% de voto para a direita. Eu falei. Aí você vem explicando, só que as pessoas querem o rótulo da salvação. E esse é um grande problema. O rótulo não significa mais nada, pessoal. Esse é o ponto, né? A infiltração que está acontecendo na direita, inclusive esses mesmos grupos que financiam lá na Alemanha a AfD, também estão por trás aqui no Brasil. É só também, como vasculhar que você acha. falou, o Elon Musk está muito ligado a essa AfD. Ele fez uma live com a líder, a Alice, o sobrenome, Alice Weidel, né? Com a Alice Weidel, fez uma longa live, né? Qual a ligação do Elon Musk com essa turma? É recente ou não? Você chegou a pesquisar sobre isso? Sim, olha só, por exemplo, aqui, né? Uma pessoa comentando: vocês apoiam o Deep State globalista? Gente, o mundo não é feito de sou contra e a favor. O mundo é feito da realidade, de fatos. Os dois lados não podem ser feios, os dois lados não podem ser podres, as duas opções não podem ser fétidas? Podem, e são. É só isso. O próprio. Pois não, meu caro. O Ricardo Ventura, que eu conversei com ele, ele disse que o mundo agora está com um problema, ele tem razão, da chamada, o nome que ele usa é bipolaridade. Se você defende um lado, se você é contra um lado, obrigatoriamente você acham que você tem que defender o outro. E que depois, se você defende um lado, você tem que assumir todo o discurso desse lado. Do outro. É um problema grave. E política, assim. Então, se você critica a direita, então você é esquerdista. Se você elogia a direita, você tem que pegar a pauta, o pacote completo. Olha, não é assim. Os dois lados podem estar errados, os dois lados podem ter qualidade ou defeito. Existe entre o branco e o preto uma zona cinzenta. Agora, esse ambiente político está tão polarizado que você basta criticar uma coisa e ser colocado no outro lado. É impressionante. Não, e que fique claro, eu estou afirmando com todas as letras aqui. A AfD, hoje, com o seu comando, no estatuto a AfD pode até ter nascido como um partido de direita. Hoje a AfD não é um partido de direita. E quem falar isso para você está te enganando. Ponto. Não é. Não é. Tá? Pesquisem um pouquinho sobre pós-liberalismo do Alexander Dugin. Aliás, cuidado quando vocês começarem a ler Dugin, porque o discurso é atrativo e corrompe a alma direto para você descer de tobogã para as trevas, né? A coisa ali é bem complicada. E é justamente isso, por conta dessa bipolaridade que nós estamos falando aqui, que o senhor citou também, né, professor? A pessoa ela vê uma constatação de um problema, eu concordo com essa pessoa, e tudo que essa pessoa fizer, falar, eu tenho que adotar esse discurso, não, isso aqui é maravilhoso, e eu preciso de um bote de salva-vidas para falar que eu estou do lado certo da história, né? Mas espera aí, qual que é o lado certo da história? O que você tem de base de conhecimento que está se aprofundando sobre isso? Né? Você está comprando gato por lebre? É a mesma coisa. Você vai comprar um carro usado, o vendedor vai falar que aquele carro era de uma senhorinha que só ia na quitanda com aquele carro
que ele não tinha a quilometragem baixa, todas as revisões feitas, você começa a andar com o carro começa a estourar problema para tudo que é lado. Então, principalmente quando a gente está falando de política eleitoral e ideológica, né? A situação é bem complicada. E as ligações que a AfD tem, assim, são... tá no nível de pessoas ligadas ao círculo íntimo do Vladimir Putin, né? Eu estava até comentando com um professor aqui, que era, inclusive, o homem, o Medvedchuk, que o Putin já estava com tudo preparado para colocar na presidência da Ucrânia, se ele conseguisse derrubar o governo ucraniano nas primeiras semanas, como era a intenção dele. Depois esse homem foi preso, o Medvedchuk, dentro da Ucrânia. O Putin trocou ele, esse único homem, por mais de 100 soldados ucranianos, né? E ele era a ponte que fazia as articulações e as pontes de financiamentos com a AfD e Moscou, e o Kremlin dentro da Alemanha. Só para a gente ter uma noção do que nós estamos falando aqui, né? E se a gente for entrar aí na quarta teoria política, a gente vai estar falando de uma ideologia que prega que você tem que ligar o demiurgo do gnosticismo, né? E a partir disso você vai combater o liberalismo com duas frentes ideológicas que falharam individualmente, mas que você pode pegar o lado espiritual do nazismo, esotérico do nazismo, casar com a organização de Estado e política do comunismo, e assim ter um amálgama para uma quarta teoria política para combater o que seria a primeira, o liberalismo. Né? Lembrando que o Hitler elogiou os métodos marxistas, isso é expresso lá dele. Né? Exato. Ele elogiou os métodos. E depois esse negócio de bipolaridade, só para concluir, nós estamos vendo com o Trump. Se você criticar o Trump, pronto, aí acabou a tua vida. Vão te acusar de pró-Rússia, virou comunista e tal. Não, quem é favorável ao Trump fica fanático. Tudo que o Trump falar tá certo. Se ele falar que 2 mais 2 é igual a 5, vão mudar a matemática só para justificar o que ele fala, né? Então ele está com esse clima de fla-flu aqui, não só no Brasil, no mundo inteiro. Isso é muito ruim, péssimo. Né? Pois é, e aí eu vejo o problema, né? Porque querendo ou não, no final, o que vai acontecer? O mundo tá tão louco que esse discurso problemático do senhor ministro Alexandre de Moraes vai acabar sendo validado. Isso é o mais preocupante de tudo. É isso que a gente olha, e aí que eu vejo, professor, uma iniciativa tão importante como, por exemplo, a editora Caravelas, eu tenho a editora PH Vox, está publicando autores, a gente está registrando o que está acontecendo. Deixar registro histórico, não é nem a questão de... É óbvio que uma editora precisa se pagar, você precisa vender os livros para o autor poder produzir mais, a gráfica custa muito, tá, mas é você ter um registro histórico. Porque nós tivemos um vácuo de 50 anos aí que os conservadores, a direita, enfim, a forma que queiram dar, não registraram quase nada. Os registros que nós temos são os dissidentes do outro lado que saíram e estavam apontando os erros. E se a gente continuar persistindo nesse erro, nós seremos aniquilados. Nós seremos um pequeno rebanho, reduto, né, daqueles que serão perseguidos, inclusive dentro da própria igreja, porque até dentro da igreja eles se infiltraram, né? É uma situação problemática, complexa, e se você acorda de manhã falando, opa, quem é a direita nessa eleição aí para mim torcer para eles? Você está praticando um erro também que vai afundar o próprio Brasil. São coisas que a gente está falando aqui, professor, não sei se o senhor vai concordar comigo, que não é fácil de dizer, mas ao mesmo tempo é angustiante, porque parece que você está vindo para chutar o pau da barraca, acabar com tudo. Não, mas é uma forma de tentar alertar as pessoas para que elas enxerguem o quanto a coisa está instrumentalizada, e a revolução ela entrou em tantos aspectos do cotidiano e do debate ideológico que a própria esquerda está criando frentes para se infiltrar e depois instrumentalizando o discurso aos poucos, né? A situação está muito feia, está muito preocupante, a ordem global está mudando e os próximos 5, 10 anos vai ser um caos tão grande que quem tentar entender o que está acontecendo utilizando as regras dos últimos 80 anos não vai saber nem onde está na rua. É preocupante. Eu estou bastante preocupado com o rumo que as coisas estão tomando. Eu também, estou bastante também. Fora que isso aí pode ser combinado com uma futura crise econômica, né?
porque a economia também não vai muito bem, estou falando isso em nível mundial, né? E aí isso aí nós podemos ver uma combinação de crise política e crise econômica em nível mundial, né? Então as coisas estão complicadas.